Fala, meu povo! Vamos começar mais um vídeo aqui desse canal. E nessa aula de hoje, eu quero trabalhar com vocês a disciplina de Administração Financeira e Orçamentária. Que muita gente tem pavor, né, dessa disciplina, acha um saco, chata, cansativa. E assim, vamos ser sinceros, é uma disciplina, digamos que um pouquinho mais difícil mesmo, quando eu comparo, por exemplo, com Administração Geral e Pública, com Gestão de Pessoas, ela é um pouquinho mais chata. Mas a ideia aqui é conseguir descomplicar essa disciplina para vocês. E hoje eu escolhi um tema que é um tema comum de muitos alunos terem dúvida, que é o tema das emendas parlamentares. Então a gente vai falar a respeito disso, vamos entender o que dispõe os artigos lá da Constituição sobre esse tema, o que é que eles querem dizer, vamos detalhar cada um desses artigozinhos, dos parágrafos que estão lá na Constituição sobre o tema das emendas parlamentares. Simbora, vamos lá começar. Esse é um vídeo bem curto para que a gente foque e se aprofunde nesse conteúdo das emendas parlamentares que tem sido muito cobrado nas questões de prova. Vamos lá, então. Eu não posso começar de outra forma que não fazendo um destaque da própria Constituição. Afinal, é ela que dispõe sobre as emendas parlamentares. E isso está disposto, se você puder acompanhar aí, ou acompanha pela tela também, mas isso está disposto lá no artigo 166 da Constituição, especificamente no parágrafo 3º, em que ele fala que as emendas ao projeto da LOA, ou aos projetos que modifiquem esse orçamento, para que eles sejam aprovados, eles precisam atender a alguns parâmetros aqui. Primeiro, eles precisam ser compatíveis com o PPA e com a LDO. Então, compatíveis com os dois. Primeiro detalhe. Vejam que aqui eu preciso que vocês entendam que é um I. Então, ele tem que atender o item 1 e o item 2, que indiquem recursos necessários admitidos apenas aqueles provenientes de anulação de despesa. Tá? Então, por exemplo, uma despesa que era para construir uma escola foi anulada, não vou mais construir. Ficou sobrando aquele dinheirinho, aquela dotação. Nesse caso daí, então, sobrou aquela dotação, aquele dinheirinho, eu posso utilizar para que eu aplique para uma emenda parlamentar. Mas vejam que lá no item 2, ele deixa algumas situações de fora, excluídas aquelas situações de anulação de despesas que incidam sobre dotações para pessoal e seus encargos, serviços da dívida e transferências tributárias constitucionais para estados, municípios e para o DF. Então, se foi uma anulação de despesa que incidia sobre uma dotação para pessoal, eu não posso, tá, gente? Eu não posso utilizar como recurso para uma emenda parlamentar. Ok, essa parte. Então, primeiro, o que é que a gente viu? Eu vou falar assim, bem devagarzinho mesmo, nível, pequenos passos, baby steps, para que vocês consigam ir entendendo o conteúdo, certo? Então, primeiro, essa emenda parlamentar, ela tem que estar compatível com o PPA e com a LDO, certo? Esse é o primeiro ponto. Agora, ela também precisa indicar os recursos necessários e são admitidos apenas aqueles provenientes de anulação de despesa. Agora, se essa anulação de despesa incidiu sobre uma dotação de pessoal, sobre uma transferência tributária para um estado, para um município, ou sobre o serviço da dívida, aí eu não posso, tá? Eu não posso utilizar esse recurso nesse caso. E a gente ainda tem um outro I. Tá? Estejam relacionadas com a correção de erros ou omissões. Aí vejam que no item 3 ele me dá duas opções. Então aqui eu vou ter um ou. Ou elas vão estar relacionadas com a correção de erros ou omissões, ou com dispositivos do texto do projeto de lei. Eu quero mudar ali algum detalhezinho no texto do projeto de lei, ou eu quero corrigir algum erro, até mesmo um erro gramatical, tá? Algum erro que não deveria ter aparecido ali. Então vejam que, obrigatoriamente, eu tenho que atender os 3 itens, certo? Tem o item 1, o item 2 e o item 3. E dentro do item 3, a gente vê aqui esse detalhe do ou. Mais um ponto importante para comentar aqui. Quando as emendas ao projeto da LDO não podem ser aprovadas se forem incompatíveis com o PPA. E ele fala também que o presidente da República poderá enviar mensagem ao Congresso Nacional. Então, aqui é o presidente querendo modificar. Veio uma mudança do executivo. O projeto de lei já estava lá com o Congresso, com a comissão para ser analisado, mas enquanto não é iniciada essa votação pela comissão mista, aquela comissão mista da parte de orçamento, ele pode ali propor ainda alguma modificação nesse projeto da LOA, certo? Aqui é uma mudança que vem... Opa!
Vamos voltar. Aqui é uma mudança que vem, então, do executivo. O que a gente falou anteriormente do parágrafo terceiro são mudanças que vêm do legislativo. Cuidado para não confundir uma coisa com a outra. Bom, beleza. Então, a gente entendeu a diferença do que vem de emendas parlamentares e do que é a proposta de modificação lá do Executivo. Agora, é importante que vocês entendam que existem três principais tipos aqui de emendas parlamentares. Nós temos as emendas parlamentares quando elas são individuais, ou seja, elas são propostas por parlamentares, sejam eles deputados ou senadores, de maneira individual, como o próprio nome já diz. Aqui a ideia é direcionar os recursos para demandas específicas da base eleitoral, da sua base eleitoral, da base eleitoral daquele deputado, daquele senador. Já as emendas de comissão, elas são propostas por comissões permanentes no Congresso Nacional. Então, elas buscam atender áreas temáticas. Então, eu posso ter uma emenda de comissão para a comissão de educação, de saúde. E, por último, as emendas de bancada são propostas, como o nome também já diz, por bancadas, sejam elas estaduais, regionais. Então, aqui a ideia é atender os interesses do Estado ou daquela região, representado pelaquela bancada de parlamentares. Ok, essa parte, mas agora eu preciso detalhar um pouco melhor o que dispõe lá na Constituição sobre as emendas individuais. Pontos fundamentais que vocês precisam conhecer para as questões de prova sobre as emendas individuais. Elas serão aprovadas no limite de 2% da nossa receita corrente líquida do exercício anterior. Sendo que tem esse detalhe: metade desses 2%, ou seja, 1%, é obrigatório que seja destinado para as ações e serviços de saúde. Vale destacar um outro ponto aqui sobre esses 2%. Sobre esses 2%, vocês lembram que eu falei que as emendas individuais, elas são propostas de forma individual, realmente, por cada deputado, por cada senador, e a ideia é que ou esse deputado ou esse senador, ele direcione esses recursos para áreas específicas da sua base eleitoral, para sua região de atuação. Então, a gente tem emendas que podem ser propostas individualmente, ou por deputados, ou por senadores. Certo. E por que eu estou falando isso? Porque a lei, ela também fala, a Constituição, ela também fala que do limite de 2%, caberá aqui o percentual de 1,55 caberá às emendas dos deputados, então os deputados têm um percentual bem maior, e 0,45 caberá para os senadores. Outro ponto interessante aqui para falar das emendas é que elas não podem ser destinadas para o pagamento de pessoal. Então, para esse tipo de despesa corrente, para pagar pessoal e seus encargos sociais, eu não posso estar utilizando uma emenda parlamentar. E para a gente fechar aqui os principais destaques sobre emendas parlamentares, eu quero apontar uma classificação, uma distinção que a gente tem
dentro das emendas individuais e dentro das emendas individuais que podem ser de transferência especial ou de transferência com finalidade definida. Aqui é fácil, tá? Porque o próprio nome já dá um indicativo de qual é a diferença entre um e outra. Mas vamos colocar aqui na tela para vocês entenderem melhor. Quando eu falo... Vamos detalhar aqui para vocês entenderem um pouco melhor. A transferência especial ela é uma forma de repasse em que acontece o repasse, essa transferência de recursos sem uma destinação específica, ou seja, sem uma vinculação. Então, os recursos eles vão ser transferidos diretamente para o caixa do município ou do ente federado, e aí esse ente ele vai ter a liberdade de definir como que ele vai utilizar o dinheiro, certo? Vamos colocar aqui no slide isso para que a gente não se perca. Então, quando eu falo de transferência especial... pera lá. Quando eu falo de transferência especial, eu estou falando de uma destinação sem uma vinculação específica. O ente beneficiado, ele vai ter liberdade para definir, vou colocar bem abreviado para a gente ganhar tempo, definir como utilizar. E qual é a diferença, então, com a transferência com finalidade definida? Já deu para perceber, né? Que aqui não. Aqui, a finalidade dos recursos, os recursos são aplicados para projetos específicos, ou seja, projetos com finalidade já previamente definida. São detalhadas no momento da indicação do parlamentar. Então, os recursos eles vão ficar vinculados a essa finalidade específica. Por exemplo, ele vai indicar, olha, essa emenda parlamentar, esse recurso aqui, ele vai ser destinado para a construção de uma escola, para a pavimentação de uma rua, para a aquisição de um determinado equipamento público, e ele deve rigorosamente seguir essa destinação para a qual ele foi aprovada. Então, o ente beneficiado ele não vai ter ali aquela margem de poder decidir com o que é que aquele recurso vai estar sendo utilizado, não. Ele já vem previamente destinado para onde ele vai ser aplicado, em que ele vai ser aplicado. E antes que vocês fiquem se perguntando, Nicole, de onde você está tirando essas informações? Emenda individual, de transferência especial, de transferência previamente definida. Eu não lembro exatamente onde está na Constituição. Calma que eu trouxe aqui para vocês darem uma olhadinha. Então, vejam, lá no artigo 66, isso foi algumas emendas constitucionais que foram acrescentadas até recentemente, né? 2019, acho que a gente pode dizer que não faz tanto tempo assim. E aí ele fala que as emendas individuais impositivas apresentadas ao projeto da LOA poderão alocar recursos aos estados, DF, municípios. E ele também diz assim, ó, a gente pode ter uma transferência especial, como eu comentei, quando não tem destinação ou com finalidade definida. Os recursos transferidos na forma do caput desse artigo não integrarão a receita do estado, do DF ou do município para fim de repartição e para o cálculo dos limites da despesa com o pessoal e blá blá blá. E aí depois ele fala aqui, ó, cadê? A aplicação dos recursos a que se refere o caput desse artigo no pagamento de. Isso é vedado, tá? Vedada em qualquer caso, ou seja, não posso, em nenhuma hipótese, pegar esses recursos aqui e utilizar para despesa com pessoal ou encargos sociais, que eu comentei com vocês. Também não pode para encargos referentes ao serviço da dívida. E ele ainda coloca aqui, na transferência especial, serão repassados diretamente ao ente federado beneficiado, independentemente de celebração de convênio ou de instrumento congênere, e pertencerão a esse ente federado, porque eu estou falando da transferência especial. Lembram que ele tem margem para decidir onde ele vai utilizar. E aqui no parágrafo ele só termina falando que o ente federado beneficiado da transferência especial ele poderá firmar contratos de cooperação técnica para fim de subsidiar o acompanhamento da execução orçamentária na aplicação dos recursos. Bom, gente, é isso. Qualquer dúvida, lembrem de me mandar mensagem. Aqui sempre eu estou deixando para vocês o meu Instagram. Qualquer dúvida, vocês podem mandar mensagem para mim através de lá. Espero que eu tenha ficado claro para vocês os principais pontos sobre esse tema das emendas parlamentares.
Qualquer dúvida, mais uma vez, me procurem, perguntem, coloquem aqui no comentário desse vídeo, porque eu vou voltar para acompanhar, para ver se vocês deixaram alguma dúvida. E vamos partir, né, para uma próxima aula, para um próximo tema. E aproveitem e coloquem aqui também sugestões de aulas, de assuntos de administração financeira e orçamentária que vocês estão com dificuldade e que precisam entender com mais detalhes e de uma forma mais descomplicada o tema. Beijo para vocês e até a próxima aula.